Achei legal que você falou, como eu fui na sua casa quando era menor e chorei quando eu dormi lá, porque hoje eu vou falar um pouco disso. Bom dia, igreja. Eu, eu gostaria de iniciar essa devocional, então, fazendo uma pergunta para você que está aqui hoje, que é: do que você tem medo? Nesses últimos dias eu estava refletindo um pouco sobre como o medo ele aparece cedo na nossa vida, né? É algo muito básico, muito universal, todo mundo tem medo de alguma coisa. E ao longo da vida muitos deles passam e outros permanecem. E eu estava lendo um texto que explicava um pouco as fases do medo durante a vida. Então, até os 6 meses de vida, estava escrito, pelo menos nesse texto, que a criança tem medo de barulhos muito altos. Entre 7 e 11 meses, medo de pessoas estranhas, e por aí vai. Faz certo sentido, né? Eu mesmo lembro de alguns medos da minha infância. Medo do escuro, medo de injeções, medo de monstros e fantasmas, medo de ficar longe dos pais. E normalmente esses medos que começam na infância, eles tendem a passar com o tempo, mas como eu falei, outros vão permanecendo. E eu conheço pessoas hoje que têm medo de altura, medo de rato, medo de medo de palhaço, medo de cobra, medo de fazer devocional. E, assim, eu não ia compartilhar isso aqui hoje, mas enquanto eu estava montando a devocional, eu decidi compartilhar. É um pouco vergonhoso para mim admitir isso, e poucas pessoas sabem disso ao meu respeito, tá? E eu não sou alguém que carrega muitos medos hoje em dia, mas esse aqui vale por todos, tá? Eu, Daniel Cabadayan Dias, eu tenho medo de barata, tá? Sim, um cara de 1,86, extremamente musculoso, muito másculo, tenho medo de barata. É assim, é absolutamente patético. Mas em minha defesa, né, se for uma barata normal, até que não tem problema. Mas se ela for voadora, aí pega. Assim, se você parar para pensar, não é bem medo, né? Medo é assim, é uma reação natural para algo ou para alguma situação que você considera perigosa, né? Então, faz certo sentido você ter medo de rato, porque rato pode te morder, ele transmite doença. Faz sentido você ter medo de altura, porque se você cair, você pode se machucar. Mais barata, né? Assim, barata não te ataca, barata não te morde, não te chuta, não te soca, né? Eu, é, e tirando que ela é minúscula, né? Apesar que tem umas que são quase o tamanho de um shih tzu. Mas é um bichinho assim verdadeiramente hediondo, né? Não o shih tzu, a barata. Enfim, todos esses casos de medos e fobia, como alguém comentou aí, que eu falei até agora, se referem a medos mais primários. Então, são casos mais concretos da vida, mais físicos, né? Ligados a situações visíveis. Mas a gente sabe bem, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, que aqueles que pegam de verdade são os medos mais abstratos, ligados às experiências e às emoções humanas mais complexas. E o primeiro medo desse tipo que surge na nossa vida, ainda na infância, eu acho que é o medo de perder os nossos pais, né? Esse medo de perder alguém querido é um medo que é um fardo, né, que todos carregam ao longo da vida.
Mas, além desses, outros medos vão surgindo, né? Como, por exemplo, o medo do futuro. A gente começa a se perguntar, será que a minha vida vai dar certo? Será que os meus anos de estudo, de esforço vão valer de alguma coisa? Será que amanhã eu vou ter dinheiro para me sustentar? E talvez se esse não te abala tanto, então talvez o medo do fracasso, fracassar nos estudos, por exemplo. Hoje é dia de Enem, né? E eu acho que dá para contar, na verdade não dá para contar, né, a quantidade de jovens que estão com medo aí de enfrentar o vestibular, talvez pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Fracassar no trabalho, fracassar com a sua família, fracassar com você mesmo. Outras pessoas têm medo de ficarem sozinhas, né? De não encontrar um parceiro, de não conseguir sustentar um casamento, medo de não ter filhos. E talvez de todos esses que eu listei aqui hoje, o medo de morrer acabe sendo um dos menos piores, né? Enfim, existem muitos outros medos que a gente enfrenta no dia a dia. E seguindo essa temática, eu gostaria que vocês todos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura dos versos de número 21 a 36. Então, se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, Marcos 5, de 21 a 36. Vou começar a ler. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais um dia na tua presença. E eu te peço que o Senhor possa nos iluminar agora, nos dando compreensão da tua palavra. Aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem do Evangelho de Marcos, ela tem me acompanhado em algumas situações ao longo desse ano. E para mim ela é muito profunda, muito cheia de significado, tá? Ela continua, eu só li uma parte dela. E eu tenho aprendido bastante lendo ela, ainda mais depois que o Ion ele convidou o pastor Leonel para estar aqui, e ele trouxe uma mensagem falando a respeito dessa passagem, falando sobre o ponto de vista literário, né, da Bíblia. E, enfim, acabou ficando uma passagem muito importante para mim, e talvez algum de vocês tenha me escutado falar um pouco dela ao longo desse ano. Mas essa narrativa ela se inicia com Jesus voltando para outra margem do mar da Galileia, né? Depois do episódio da cura do endemoniado gadareno. Então, antes de Marcos 5, 21, Jesus estava na região dos Gadarenos, que era predominantemente uma
uma região de gentios, né? E a passagem se inicia falando que, então, ele tendo retornado desse lugar, ou seja, atravessando novamente o Mar da Galileia, ele é procurado por um homem chamado Jairo, que é chefe da sinagoga. E Jairo pede ajuda para Cristo, né? Ele se prostra diante de Cristo, porque a filha dele estava padecendo de uma doença. E aqui eu tinha comentado sobre o medo dos filhos de perderem os seus pais, mas eu acho que talvez um dos maiores medos e mais brutais que existam é o medo de um pai talvez perder o seu filho, né? Eu não sei se alguém conhecia esse fato, mas na língua portuguesa a gente costuma chamar o filho que perdeu seus pais de órfãos, né? Ou um marido, uma mulher que perdeu o seu parceiro de viúva ou de viúva, mas não existe uma palavra, né, para falar sobre um pai que perde o seu filho. Talvez porque não existe uma palavra que consiga compreender tamanha dor, né? Enfim, a passagem segue então com Jesus concordando em ir com Jairo e curar sua filha, e a Bíblia diz que junto a ele uma grande multidão o seguiam. Acontece que no meio do caminho para a casa de Jairo, uma nova passagem se inicia. Então, uma mulher que a Bíblia fala que há 12 anos sofria de uma doença, ela intercepta Jesus no meio do caminho, e vocês já conhecem essa passagem, né? Ela toca secretamente nas vestes de Cristo, ela é então curada, acaba revelando toda a verdade perante Jesus, e Jesus, por sua vez, fala: filha, vai em paz, que a tua fé te salvou. E eu não vou me alongar muito nessa passagem, mas o meu foco aqui hoje é falar do que vem um pouco depois disso, né? Que é Marcos 5, 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então eu imagino toda a situação que estava acontecendo ali, todo esse evento da mulher enferma, que deve ter tomado um certo tempo para ser resolvida com Jesus e Jairo ali na situação. E eu imagino que esse pai, né, Jairo, ele devia estar apressado para voltar para a casa dele, que a filha dele estava enferma, ele estava levando Jesus. Então eu imagino que ele estava apressado, quando de repente chegam algumas pessoas que eram da casa dele, trazendo a pior notícia, né? A notícia que tudo deu errado. A notícia de que não tinha mais salvação, de que não tinha mais nada que a gente podia fazer, né? E eu acho que naquele momento a fé de Jairo foi despedaçada. A grande fé que o movia a buscar por Jesus Cristo foi completamente esmagada pela situação. Mas o verso 36, ele diz que Jesus, sem se deixar abalar, ele pega nas nossas mãos e diz: não temas, crê somente. E eu fico pensando o quão profundas são essas palavras que Jesus disse para Jairo. Não temas, apenas tenha fé. Nos momentos em que a vida parece mais difícil, que os nossos problemas não têm solução e que os nossos medos crescem de tal maneira que nos afogam e derrubam junto com a gente toda a nossa esperança, Jesus nos toma pela mão e sustenta a nossa fé. Essa passagem nos lembra que o oposto da fé não é sempre a incredulidade, né? Não é sempre a falta de fé, mas muitas vezes o oposto da fé é o medo. Quando os nossos problemas tomam conta e a nossa fé é fragilizada, o medo nos domina. E Jesus está dizendo aqui para a gente, que a gente não deixe a nossa fé vacilar, que a gente não seja oscilantes na fé, que a gente não tenha medo, apenas creia. Como eu falei aqui antes, eu não pretendo me alongar muito nessa passagem. O resto dela vocês também provavelmente já conhecem. Jesus chega até a casa de Jairo e ressuscita a filha dele.
Eu estou dizendo tudo isso porque esse ano eu enfrentei algumas batalhas em relação ao medo do futuro. E eu fiquei cerca de 1 ano desempregado. E no começo aquilo não me abalou muito, né? Eu imaginei que eu ia me recuperar rapidamente, porque o mercado na minha área de atuação era forte, então eu ia me realocar sem problemas. Mas foi passando 1, 2, 3, 6, 9 meses e nada ia para frente. E aí eu comecei a duvidar, né? Duvidar das decisões que eu tinha tomado para minha carreira, duvidar da minha capacidade, duvidar do meu futuro, duvidar de mim mesmo, duvidar de Deus. E enquanto as minhas incertezas cresciam, crescia junto a elas também o medo. O que eu devia esperar, então, diante de tudo isso, né? O fracasso profissional, o fracasso financeiro, o fracasso comigo mesmo, o fracasso com a minha família. E quando já tinha se esgotado quase tudo, o dinheiro, a vontade, a esperança, quando não me sobrou mais nada, acabou que só me restou a fé. E não porque eu ainda tinha alguma força para ter fé, mas porque Cristo sustentou a minha fé. E depois da tempestade, finalmente veio a paz. Se quando a gente não tem fé, a gente acaba sendo inundado pelo medo, então o oposto disso, que é quando nós temos fé, então é gerada em nós a coragem. Foi inclusive o tema, né, desse último Conectados com Cristo. Eu lembro que o Ion perguntou para algumas pessoas aqui o que elas achavam que era coragem. E eu lembro que eu comentei que estava muito relacionado a ter fé. Coragem para enfrentar as tribulações, coragem para levantar todos os dias da cama e viver um dia de cada vez. Coragem para sair nas ruas, que nem a gente fez ontem, e espalhar as boas novas de Cristo. Coragem para servir a Deus e sermos testemunha das coisas que Ele tem nos ensinado. Eu acho que isso é coragem. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, nessa devocional. Não tenham medo, apenas creiam. Eu vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos novamente por podermos estar aqui hoje, Pai. Depois do dia amigo, depois de um dia cansativo, Pai, mas revigorante em termos de fé. Te agradeço por todas as pessoas que vieram aqui hoje e eu peço que o Senhor continue sustentando a nossa fé, Pai. Nos mantém firmes, fortes, corajosos, sempre vigilantes, Pai, rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos tua paz, tua proteção para esse dia. Em nome de Jesus, amém.